Depois, a gente vai falar aqui o que é tensão elétrica. E depois o que é resistência elétrica. A letra sai feia no início assim também, gente. Daqui a pouco ela melhora um pouquinho, tá? Até acostumar aqui com a mesa. Fica muito tempo sem mexer, é isso mesmo. Bom, definição de corrente elétrica. Aqui, corrente elétrica vai remeter para a gente cargas elétricas, né? Então, toda vez que falar assim, o que é corrente elétrica, vocês vão pensar em movimento ordenado de elétrons livres em um condutor. Certo? Vocês lembram o que são elétrons livres? Alguém fala para mim, por favor, aí. São aqueles elétrons da última camada do carro? Última camada do quê? Isso, perfeito, que tem a maior facilidade de se desprender, desprender, né? isso, caso seja aplicada uma força. Isso aí. Corrente elétrica, então, vai ser o movimento ordenado desses elétrons livres em um determinado condutor. É importante falar que a corrente elétrica, ela de fato é um movimento ordenado, tá? Não existe corrente elétrica onde o movimento não seja ordenado. O que eu quero dizer com isso? A corrente elétrica ela vai sair de um ponto específico, que é um ponto de maior potencial, e vai fluir até o ponto específico, que é o ponto de menor potencial. Tá? Então, a corrente elétrica ela sempre é um movimento ordenado. Tá? Se esse movimento não for ordenado, geralmente não se considera como sendo uma corrente elétrica. Beleza? Bom, tensão elétrica, então. Tensão elétrica, para nós aqui, como definição, vai ser a força que impulsiona elétrons em um condutor. Bom, quando eu falo de força que impulsiona, é o seguinte, aqui em cima a corrente elétrica é um movimento ordenado. Vocês concordam que para um movimento iniciar, né, para que o movimento seja iniciado, eu preciso que alguém inicie esse movimento, né, aplicando uma determinada força, por exemplo. E essa força que inicia o movimento dos elétrons, a gente chama de tensão elétrica, tá bom? Força que impulsiona os elétrons. A mesma tensão elétrica também é chamada de força eletromotriz, FEM, e também é chamada de DDP. Certo? São outros dois nomes que são dados à tensão elétrica. Esse DDP aqui é diferença de potencial. Tá bom? Então é dado esse nome à tensão elétrica. Então aqui, já de início, vamos tirar dois nomes específicos da cabeça. Um nome é amperagem, tá? Tira isso da cabeça, não existe amperagem, tá? Existe corrente elétrica, esse nome amperagem é errado. E não existe também voltagem. Aumenta a voltagem, diminui a voltagem. Isso também é um termo errado. Então aqui, corrente elétrica, tensão elétrica. Beleza? E resistência elétrica, o próprio nome já diz aqui, é a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica. Certo? Então, a gente tem o movimento ordenado dos elétrons, que é considerada corrente, a força que impulsiona esses elétrons a gente chama de tensão, e a resistência, ou seja, a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica, a gente chama de resistência elétrica. Beleza? Então, essas três definições aqui, a gente tem sempre que lembrar delas. Bom, então, se fosse fazer aqui uma analogia a uma caixa d'água, pensa comigo aqui, olha, você tem uma caixa d'água, beleza? Então, aqui tem água. Aqui, vou imaginar que você tenha um cano, sei lá, um formato qualquer. E aqui no final, aqui, você tenha uma torneira. Então, aqui a água, certo? E aqui a torneira. Se eu considerar que a água aqui é a corrente elétrica, vamos lá, hein? Usa o raciocínio abstrato aí. Imagina que essa água aqui seja corrente elétrica. O que seria a tensão e o que seria a resistência? A tensão seria o campo, a resistência Oi? Não, peraí, que falhou bem o que você falou aí. Fala de novo, por favor. E a resistência, a torneira. A tensão seria o quê? A tensão seria o cano, né? Esse cano, onde vai passar. A tensão seria a força, né? Que é o cano, mas na hora é o que vai cano? passar não, no peraí, cano, então vamos né? lá. Mas o cano que impulsiona a água?
Não. O cano seria os condutores, por assim dizer, né? O condutor. E a tensão? Os condutores e a resistência Perfeito, é a resistência à torneira. Ela permite que mais água ou menos água passe, de acordo com o ajuste que você faz na abertura. E a tensão? Seria a força gravitacional? Pode ser pensar assim. Considerando que essa caixa esteja no nível maior que a torneira, né? Mas, falando melhor, seria essa coluna d'água aqui, né? Que seria a tensão. É tipo em casa, né? Quando a caixa de água está relativamente vazia, a pressão na torneira lá fica menor, né? Quando a caixa está mais cheia, a pressão fica maior. Então, essa coluna de água aqui, seria o volume de água? A coluna de água aqui seria a tensão, tá? Quanto maior for a coluna de água aqui, mais longe você pode mandar essa água, por assim dizer, né? Apenas explorando a força gravitacional. Ficou meio confuso. Você me confundiu pelo que eu tinha entendido de tensão. Tem um exemplo melhor, não? Não vou entender por esse aqui. Vamos com calma. Ó. Que eu já tive uma teoria diferente. Não vou ver como é que é. Injeção na cabeça já era, né? Mas aqui, vamos lá. Vamos primeiro lembrar. Ó. Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons em um condutor. Beleza? Corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons no condutor. Então, alguém impulsionou os elétrons começam a percorrer o condutor. Quem impulsiona a gente chama de tensão, e o movimento desses elétrons a gente chama de corrente. Beleza. E resistência é a oposição, né, oferecida pelo corpo ali a esse fluxo que a gente acabou de falar. Vamos lá. Fisicamente falando, você concorda comigo que essa coluna de água aqui exerce uma pressão dentro da caixa? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque quanto maior for essa coluna de água, maior é a massa de água ali no fundo da caixa, né? Isso funciona também com uma piscina, por exemplo. Quanto mais fundo for a piscina, ou então no mar, né? Quanto mais fundo você for no mar, maior é a pressão em cima de você ali. Certo? E essa pressão, ela é expandida para todos os lados, né? Todos os lados aqui recebem igual pressão. E fica dependendo só de uma brecha para essa água ir para algum lugar, porque tem uma pressão em cima dela. Então você concorda comigo? Você vai me desculpar, eu não consigo entender até agora o seu raciocínio. Não sei se é só eu mesmo. Não, vamos de novo. A parte da resistência elétrica e da corrente elétrica ficou claro ou não? O que está agarrando é só a tensão? Não, essa parte que você falou questão de coluna. Coluna seria tensão? Isso, a coluna seria tensão. Vou repetir. Vamos pensar aqui. Se você tem um volume de água maior... Isso, melhor falar volume, melhor. Porque é a mesma coisa, mas vamos lá. O volume de água. Imagina que você tem uma caixa de água e dentro dessa caixa de água você tem um determinado volume. Quanto maior é o volume de água que você coloca ali, maior é a pressão interna dentro da caixa, concorda? Beleza, concordo. Beleza. Agora é o seguinte. Se você, por algum instante, você abre um registro e deixa essa água embora, você concorda comigo que quanto maior for o volume de água dentro da caixa, com mais violência essa água vai sair? Sim ou não? Vai sair com mais pressão, verdade. É isso. Imagina que essa pressão aí que você está falando, que impulsiona a água, é a tensão elétrica. Entendi. A tensão elétrica. Uhum. Isso aí. Porque a tensão elétrica é exatamente a força que impulsiona os elétrons. A nossa força aqui, ela está vindo de um volume de água, que está pressionando ali para a água sair, caso tenha um furo, ou caso a gente abra a torneira lá. Certo? Então, por isso que eu falei, quanto maior for essa coluna d'água, que é a mesma coisa de volume, né? Quanto maior for o volume de água aqui, maior é a tensão desse sistema aqui, a gente pode considerar, né? Se fosse fazer uma analogia com a tensão elétrica. Ficou claro ou ainda não? Não, ficou claro, sim, agora sim. André, você entendeu? Não, eu tinha entendido, mas porque você colocou esse tal de coluna aí, falei, uai, que eu aprendi, tá tudo errado. Então, com volume ficou melhor. Porque geralmente eu não escuto, eu nunca tinha ouvido coluna, né? Falei, uai, onde tem esse coluna? Mas em relação a isso eu entendi. Entendi, não, beleza. É porque coluna de água é exatamente o volume que tá ali dentro, né? Mas se entendeu, tá bom. E podem interromper aí, viu, gente? Se não entendeu, se não tiver ficado claro aí alguma parte, vocês podem interromper em qualquer momento. Beleza, então vamos lá. Existem, então, nesse momento aqui também, algumas unidades que a gente precisa saber, né? Por quê? Existe unidade para corrente elétrica, existe uma unidade para tensão elétrica, existe uma unidade para resistência elétrica. Quando eu falo unidade, corrente elétrica é dada em quê? Tensão elétrica é dada em quê? E resistência é dada em quê? Então, essas unidades, a gente pode escrever elas aqui também. Unidade de corrente elétrica. Então, corrente elétrica é dado pela letra I
e a unidade é ampere. Beleza? Então, assim, como exemplo de citação, né? Eu falo assim, ó, a corrente elétrica I do circuito é igual a 10 amperes. Beleza? O circuito do chuveiro tem uma corrente elétrica I igual a 35 amperes. É assim que é falado. Só que a gente não escreve o ampere, tá? A gente só escreve a letra A. Tá? Então, a corrente de 10A. Beleza? Assim que funciona. Tensão elétrica, foi falado lá atrás também, né? A unidade de tensão elétrica aqui, ela é dada, né, pela letra V, e a unidade é volt, é V também. Então, a tensão elétrica V do circuito é igual a 1000 volts. Né? A tensão elétrica nos cabos de alimentação do poste são de 13.800 volts. Só que a gente não escreve volt, a gente só escreve a letra, né, só expressa lá a letra V indicando volt. E, por último aqui, a resistência elétrica. A resistência elétrica aqui vai ser dado pela letra R, a resistência R do circuito, e a unidade é ohm. É a letra grega ômega, tá? Esse aqui é o ohm. Então, corrente elétrica I com unidade em ampere, tensão elétrica V com unidade em volt, e resistência elétrica R com unidade ohm. Beleza? Só questão de unidade. E foi justamente esses três parâmetros aqui que foram estudados na primeira lei de Ohm. Talvez é o primeiro cálculozinho que a gente vai fazer aqui para entender o que essa lei de Ohm faz. Tá? Então, se eu tenho um circuito